Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Eu estou com o nosso livro na página 244, oração, sujeito e predicado. Pegue seu livro e acompanhe a leitura e a explicação comigo. Vamos lá? Oração, sujeito e predicado. Observe as orações a seguir. Cássia lê muito. Quem lê muito? Cássia. Cássia, então, é o sujeito da oração, porque a informação dada é sobre ela, é sobre a Cássia. Então, vamos lá. Sujeito é o termo da oração sobre o qual se dá a informação. O que Cássia faz? Lê muito. Lê muito é o predicado da oração, é a informação sobre o sujeito. Predicado é o termo ou expressão que dá informação sobre o sujeito. O sujeito e o predicado, juntos, formam uma oração, uma frase na língua portuguesa. Oração é uma palavra ou conjunto de palavras que transmite uma informação. Toda oração tem um verbo. Ao retirar o sujeito da oração, tudo que fica é o predicado. Então, Cássia lê muito. Cássia é o sujeito, lê muito é o predicado. E ler é o verbo ler, tá? Então, estamos aqui nessa página da língua portuguesa. Então, vamos explicar aí um pouquinho melhor, né? Uma oração na língua portuguesa é um conjuntinho de palavras que, quando estão juntas, transmite uma informação. Então, uma oração são palavras que juntas transmite uma informação. Quando eu leio, vejo que está mostrando para mim uma informação. Então, quando eu falo assim, Cássia lê muito, veja, é uma informação que está dando para mim. Cássia é uma menina que está sempre com os livros, está sempre lendo, gosta muito de ler, se diverte com a leitura. Então, estou tendo essa informação a partir do momento que eu leio essa oração. Tá? E a oração na língua portuguesa, por enquanto, ela é dividida em duas partes. Temos o sujeito e temos o predicado, tá? O sujeito, quem que é? Ele é o termo da oração sobre o qual se dá a informação. Então, o sujeito, ele é aquele na oração que está se falando dele, tá? Então, quando eu falo Cássia lê muito, eu estou falando da Cássia. A Cássia é o sujeito e eu estou dando uma informação sobre ela. Então, o sujeito na língua portuguesa é aquele pelo qual eu estou dando uma informação, tá? E o predicado é todo o resto que sobra da oração. É a informação que se está dando sobre o sujeito, tá? Então, lê muito é o predicado, é o que a Cássia faz, é a informação que está dando sobre ela. Então, Cássia é o sujeito e lê muito é o predicado, é a informação que eu estou dando do sujeito, tá? Eu vou escrever aqui uma frase simplesinha. Simone está gravando vídeos. Então, eu escrevi uma oração aqui, ó. Simone está gravando vídeos, ok? Vamos lá, então. Simone, sou eu.
é o sujeito da oração. Veja, e a oração está dando uma informação sobre a Simone, que é o sujeito. Então, a oração, ela dá uma informação sobre o sujeito, que no caso aqui é a Simone. Então, sujeito. E essa informação que está se dando sobre o sujeito, sobre a Simone, chama-se na língua portuguesa predicado. Predicado. Escrevi aqui com a letra meio de qualquer jeito. Então, está gravando vídeos é o predicado. Simone é o sujeito da oração e o predicado é a informação que eu estou dando sobre o sujeito, ok? Então, vou mais aqui para uma frase. Deixa eu ver o que eu tenho de ideia aqui. Deixa eu ver. Juliana comprou um rádio. Um rádio. Juliana comprou um rádio. Veja, isso aqui na língua portuguesa chama-se oração. É um conjuntinho de palavras que tá dando uma informação para você, tá? Então, Juliana comprou um rádio, é uma informação para você que tá lendo, para mim que tá lendo. A oração é isso, tá te dando uma informação na língua portuguesa. Só que as orações na língua portuguesa, elas são analisadas, estudadas. No nosso caso aqui hoje, a gente está vendo quem é o meu sujeito da oração, quem é meu predicado da oração. Então, aqui nessa frase, Juliana comprou um rádio. Eu pergunto assim, ó, quem? Quando eu pergunto quem comprou o rádio, Juliana. Então, Juliana é o sujeito da oração, tá? Então, o sujeito, para eu achar ele, é só eu fazer a perguntinha para a oração, quem? Quem comprou o rádio? Juliana é o meu sujeito. E todo o resto da minha oração chama-se na língua portuguesa predicado, que é a informação que a oração está me dando sobre a Juliana, tá? O que a Juliana fez? Comprou um rádio, tá? Então, comprou é o meu predicado, tá? Comprou é o meu predicado. Vou aqui escrever uma outra oração com pronome. Ela visitou seus pais. Ela visitou seus pais. Eu tenho uma oração que está me dando uma informação. Alguém do sexo feminino, porque é ela, visitou seus pais. E aí, eu quero achar o meu sujeito e o meu predicado dessa oração. Ela visitou seus pais. E eu faço o que para achar o sujeito? Eu pergunto para a minha oração quem? Então, a palavrinha-chave aqui para achar o sujeito é quem. Quem visitou os pais? Ela. Então, ela é o meu sujeito. Então, sempre para eu achar o sujeito, eu pergunto quem. Então, ela é o sujeito. E visitou os seus pais é o predicado, que é a informação que está se dando sobre ela. O que ela fez? Visitou os pais. Então, para o predicado, eu pergunto o quê? O quê? O que ela fez?
visitou os seus pais. Então, os seus pais é o predicado, tá? Vamos aí para mais um exemplo, porque veja bem, o sujeito, ele não precisa ser somente uma pessoa. Juliana, Simone, Gabriel, Mateus, Bernardo. O sujeito, ele não precisa ser esse quem, uma pessoa. E nem um pronome, ela, ele, nós, né? O sujeito, ele pode também ser diferente. Vamos lá. Vou fazer um com flor, que aqui tem com flor também. As margaridas estão... cheirosas, eu vou colocar. As margaridas estão cheirosas. Ó, então essa é a minha oração. A minha oração da língua portuguesa, ela tá passando essa informação para mim. As margaridas estão cheirosas. E agora eu quero analisar essa minha oração da língua portuguesa de modo que eu ache o sujeito e o predicado, né? Para o sujeito, que palavrinha que eu uso? Quem? Que pergunta que eu faço? Quem? Quem está cheirosa? As margaridas. Veja, eu coloquei o as junto. As margaridas é o meu sujeito. Para achar o sujeito, eu pergunto quem, tá? E agora eu preciso achar o predicado. Eu já sei, né? Eu já dei essa dica para vocês. Tudo depois do sujeito vai ser o meu predicado. Mas vamos supor que eu tenha dúvida, né? Então eu quero achar o meu predicado. Eu pergunto para o sujeito o quê? O que as margaridas? O que as margaridas? Estão cheirosas. Então, estão cheirosas é o meu predicado. E se eu tenho dúvida, eu pergunto para o sujeito o quê? Tá? O quê? Tá bom? Vi que fica mais clarinho ali. Vou dar mais um exemplo ainda para a gente terminar esse sujeito e predicado aí. Eu vou colocar agora. Vamos lá então. Eu fiz uma outra oração pra gente, com mais um exemplo para nós vermos, tá? Então vamos lá, ó. A oração que eu fiz. Nós descobrimos o caminho. E aí é uma oração que tá dando uma informação para mim, né, que alguém aí, um grupo de pessoas aí descobriu um caminho. OK. E agora eu quero analisar essa oração na língua portuguesa. Eu quero achar um sujeito e um predicado para essa oração. Para achar o sujeito, eu faço a pergunta quem? Para o predicado, quem descobriu o caminho? No caso aqui da nossa frase, da nossa oração, nós. Então, o sujeito é nós. Eu fiz a perguntinha quem e eu descobri, ok? E aí, nós já sabemos que todo o resto da oração, tirando o sujeito, é o predicado. Mas o que nós podemos fazer? Perguntar para o sujeito o quê? O que nós descobrimos o caminho? Então, o predicado, descobrimos o caminho, tá? E aí eu posso perguntar o quê? Tá? Vou colocar aqui mais para cima que eu tô vendo que tá mais clarinho, ok? Espero que tenha ficado bem entendido e se não ficou, nós vamos fazer tantos exercícios aqui no livro que vai ficar muito bem entendido.
Então, um beijo para vocês e até já já.